E aí, meus queridos, tudo certo com vocês? Começando mais um videozinho aqui no canal Palpites D10. E hoje vamos falar dos jogos do nosso dia 24/8, o nosso domingão, gurizada. Então, vamos que vamos. Bom, galera, antes de tudo, quero pedir para vocês se inscrever no canal, deixe o seu like e também clique no sininho para receber todas as notificações. O que a gente tem no nosso domingão? Vamos lá. Primeiramente, um Brasileirão, tá? A gente tem aqui um Bahia e Santos. O Bahia está em quarto colocado, 33 pontos, ganhando vai a 36 e encosta no terceiro, que é o Cruzeiro. O Santos está com 21 pontos, beirando a zona de rebaixamento que virou 19 pontos, tá? Então, é para ligar já um alerta, certo? Então, o Santos aí precisa vencer para fazer seus 24 pontos e pular aqui para 12º, 11º aqui e ficar mais leve, certo? Os últimos jogos aí de cada time, o Bahia venceu o Ceará na Copa do Nordeste, tá? Então ele tá na final da Copa do Nordeste, é uma semifinal isso aqui. E o Bahia ganhou do Corinthians. Porém, o Corinthians com um time aí bem... É o time titular agora, né? Mas é um time bem desfalcado. Meteu uma pressão no Bahia, que eu vou te contar, cara. Não empatou e não ganhou porque a bola não estava entrando. Já o Santos, ele vem daquela derrota para o Vasco de 6-0. Então o clima no Santos não tá muito dos melhores, tá? Por isso o Bahia jogando em casa, aí as últimas partidas do Bahia jogando em casa, a gente pode ver aqui que ele ganhou e empatou, não perdeu em casa, tá? E quando eles se enfrentam, é um mercadinho aí de mais de 1,5 gols. Visando esse jogo aqui para as duas equipes é importante, um jogo interessante para mais de 1,5 gols. É o que eu gostaria de entrar. E um mais de 2 gols asiáticos, tá? Jogo bem bom aí para 2 gols asiáticos. O que é o 2 gols asiáticos? É tipo esse aqui, ó, mais de 2,5 gols. Porém, se acabar com 2 gols do jogo, acabou 2-0, 1-1, retorna o teu investimento, tá? Tu não perde. Vai pagar um pouquinho menos o gol asiático, mas ele se acabar com o número de gols que tu botou, mais de 1, mais de 2, mais de 3 gols asiáticos, ele retorna o teu investimento. Beleza? Beleza. Temos aqui Vasco e Corinthians, né? A gente tem também o Vasco, ele ganhou do Santos de 6-0 e jogou no meio de semana uma rodada atrasada contra o Juventude e perdeu de 2-0 para o Juventude. O Corinthians, ele vem de 2 derrotas seguidas, uma contra o Juventude e a outra contra o Bahia. Lembrando que contra o Bahia jogou bem, tá? Mesmo com um time meio reserva. Então aqui, gurizada, é um joguinho para gols, tá? O último jogo foi em abril de 2025, o Corinthians ganhou de 3-0 do Vasco. Foi um jogo, acho que foi às 11 da manhã, acho que foi esse jogo. Até bem diferente ali. Interessante para mais de 1,5 gols, tá? Solamente isso. O Vasco, ele é um time que igual meteu 6 no Santos, mas já perdeu de 2 pro Juventude. O Corinthians vai estar com um time meio bem misto, né? Aqui, ó, Guinegão, Romero, Garro. Rian, Raniel, Bidon, Mateuzinho, Gustavinho. É um time bom, porém podia estar melhor, né? Memphis, Yuri, José Martinez. Então, colocar aí um mais de 1,5 gols é o mais interessante. Fortaleza e Mirassol. Aqui a gente tem também um jogo bem legal, visando que o Fortaleza ele estava jogando a Libertadores, então ele foi eliminado da Libertadores, jogou pelo Brasileirão e depois foi lá na Argentina e perdeu para o Vélez Sarsfield. Já o Mirassol jogou a última vez dia 18, só empatou contra o Cruzeiro. E também jogou bem contra o Flamengo, então o Mirassol é um time que está tirando uns pontos bacanas, tá? Então aqui vai ser um time sexto colocado contra um time em 19º colocado. Tá? Então também é de extrema importância aí para as duas equipes vencer, igual do jogo do Corinthians, tá? Também é interessante as duas equipes vencer, visando que as duas estão beirando a zona de rebaixamento. Beleza? Então também jogo muito legal para mais de 1,5 gols, tá? Aqui, quando eles se enfrentaram foi 1-1, né? Então é interessante joguinho para mais de 1,5 gols mesmo. Juventude e Botafogo. Aqui a gente tem um Juventude quando joga no Alfredo Jaconi, ele é um time que tá mandando bastante no Alfredo Jaconi, tá? O que acontece?
os jogos dos cariocas, o Flamengo, todos os cariocas, o máximo que tem foi em 2005 que um carioca ganhou do Juventude no Jacone, o máximo que teve. Depois de 2005 até hoje, os cariocas não ganharam no Jacone, igual o Corinthians, que faz já 18 anos que não ganha no Alfredo Jacone. Então, o Juventude jogando no Alfredo Jacone é complicado, tá? É complicadinho. A gente vê aqui, ó, ganhou do Vasco, ganhou do Juventude, ganhou do Sport, perdeu de apenas 1-0 pro São Paulo, um jogo difícil, sabe? É chatinho o Juventude jogando em casa. E ainda mais que, como a gente mora aqui meio perto, o tempo tá uma serração. Amanhã vai estar frio, frio. Então já pega isso aí pra vocês, hein? Frio, serração. Então vai ser difícil pro Botafogo, tá? Mas eu gosto de um jogo aí interessante para mais de 1,5 gols também, tá? Eu não iria na vitória do Botafogo seco por conta do clima que vai estar amanhã. Vai estar acho que 4 graus amanhã. É um time do Rio de Janeiro que é acostumado com calor. Pode estar serração, chovendo. Do jeito que o Juventude sempre treinou, pode estar algo que o Botafogo praticamente nunca treinou, tá? Então, cuidado com esse jogo e vai no mais de 1,5 gols que é garantido. São Paulo e Atlético Mineiro, mesma coisa, vou pegar também o mais de 1,5 gols, visando aí os últimos jogos, tá? O São Paulo passou na Libertadores, jogou com tudo aqui, e o Atlético Mineiro, ele passou também na Conmebol Sul-Americana, ganhando os jogos aqui, e perdeu para o Grêmio, né? Então é de extrema importância ganhar agora. Então, também mais de 1,5 gols. Então, resumindo, Brasileirão, mais de 1,5 gols em todos os jogos. Vamos passar um pouquinho mais rápido para não ficar muito longo o vídeo, certo? Cuiabá e Atlético Goianiense, quando se enfrentam aqui, é um jogo para menos de 2,5 gols. A gente pode ver aqui, ó, nunca, desde 2022, nunca saiu. Então vamos pegar aqui menos de 2,5 gols em Cuiabá e Atlético Goianiense. Premier League, a gente tem Crystal Palace e Nottingham Forest, sexto contra o 13º, tudo bem que é início de temporada, né? Não podemos falar de posições aqui, mas o Crystal Palace aí, ele vem aí de duas vitórias e um empate em três campeonatos diferentes, né? E Nottingham Forest vem de uma vitória contra o Brentford. Mas aqui eu gosto do seguinte, gurizada, mais de 1,5 gols e um Crystal Palace vence com um empate, tá? Empate ao Crystal Palace. Fulham e Manchester United, a gente tem aqui também um jogo bem diferente, o Manchester United que perdeu para o Arsenal e o Fulham que empatou com o Brighton. Vejo sim o Manchester com uma ligeira aí, vantagem, tá? O time do Manchester aí tá meio estranho essa temporada, é um time aqui que, ó, vocês podem ver que, né, aquele time que não tem, olha, não, esse cara, não, tem o Matheus Cunha, aí tem o Casemiro, o Bruno Fernandes, mas de resto aqui não, mais ou menos. Então aqui joguinho bom também para mais de 1,5 gols, tá? Não vou trabalhar a favor de nenhum time por conta que não confio muito nesse Manchester aí não. Na Itália a gente tem o Como e Lazio, né? Vai começar aí a primeira rodadinha do italiano. A gente vê aqui que o Como jogou a Copa da Itália, ganhou de 3-1. E a Lazio aí vinha fazendo alguns amistosos aí, vem de 2 vitórias nos amistosos. Jogo interessante aqui, quando eles se enfrentaram a última vez foi em janeiro e foi um 1-1. Porém, sempre jogos com bastante gols. Vocês podem ver que é 3-1, 3-0, 5-1, 1-1. Então, jogo bom para mais de 1,5 gols. E quem quiser arriscar um mais de 2,5, vale a pena. Juventus e Parma. Aqui eu já vou pegar uma vitória da Juventus, tá? Vitória da Juventus ao 1,44. Espera subir um pouquinho ali e pega a Juventus para vencer. E Atalanta e Pisa, mesma questão, vitória da Atalanta, tá? Dá até pra fazer uma Juventus e Atalanta ali. Indo para a La Liga, a gente tem aqui um Real Sociedad Espanhol. Real Sociedad jogando em casa, historicamente, é muito forte, tá? A gente pode ver aqui que jogando em casa, ele vem ganhando sempre do Espanhol, né? As últimas 5 partidas ele ganhou do Espanhol. E as últimas 3 é que ele jogou, ele empatou, né? Então aqui, gurizada, interessante uma vitória do Real Sociedad também. Tá valendo 1,80. Espero o jogo começar, ver como que ele vai se comportar. E dá pra ir numa vitória do Real Sociedad. No Vila Real, a gente tem um contra o Girona, né? Quarto contra
né? Não importa muito a posição agora. Mas aqui o Vila Real é bem mais time, tá? Também gosto da vitória do Vila Real. E Real Oviedo contra o Real Madrid, mais de 1,5, mais de 2,5 gols, tá? Interessante. E uma vitória do Real Madrid aí num bilhetinho, vale a pena. Vai com o time titular, né? Brahim Dias, Mbappé, Vinícius Júnior, Valverde, Tchouaméni, Éder Militão. Vai com o time que tem aí de melhor, certo? Então, vitória do Real Madrid, ao vivo até uma vitória no primeiro tempo do Real Madrid, beleza? Porto e Casa Pia, mesma questão, vitória do Porto no primeiro tempo e também eu gosto do mercado de mais de 2 escanteios para o Porto no primeiro tempo, tá? Quando é time muito forte contra um time bem mais ou menos jogando em casa, é uma pressão desde o primeiro minuto. A gente tem aqui também Braga e AVS, aqui também é a mesma questão do Porto, Braga vence, ao vivo um Braga vence no primeiro tempo e um mais de 2 escanteios para o Braga no primeiro tempo. Ajax e Heracles, aqui o Heracles é um time de segunda divisão da Holanda, enfrentando um time de primeira divisão que sempre está lutando pelo título. Então aqui é vitória do Ajax e vitória do Ajax no primeiro tempo. Em mercado de gols, quem quiser, mais de 1,5 e mais de 2,5 gols também vale a pena nesse jogo. Na Turquia temos Trabzonspor contra Antalyaspor. Aqui o Trabzonspor ele é um time que sempre tá lutando pelas cabeças, tá? Lá na Turquia. A gente pode ver aqui que ele vem de 2 vitórias consecutivas e o Antalyaspor também de 2 vitórias consecutivas. Quando ele se enfrenta as últimas 2, que já foi em 2025, o Trabzonspor ganhou de 5-0 e de 2-0. Então aqui eu gosto da vitória do Trabzonspor e o mais de 1,5 gols. Kayserispor contra o Galatasaray. Aqui eu gosto da vitória do Galatasaray e até uma vitória no primeiro tempo do Galatasaray ao vivo. Ver se ele está atacando, está pressionando. Aí entramos na vitória do Galatasaray no primeiro tempo, tá? Mercadinho de gols vale a pena também. Mais de 1,5, mais de 2,5 gols, ó. Das últimas 6 partidas, em 5 foram mais de 2,5 gols. Então, vale a pena. Na Bélgica, o USG contra o La Louvre, outro jogo também que o USG é um dos times que domina na Bélgica, tá? Não digo que domina, mas está sempre ali em quarto, terceiro colocado. Ele, o Anderlecht, Clube Bruges, são times aí que dá para contar na Bélgica, tá? Então, o USG para vencer e até para vencer no primeiro tempo, tá? Na Escócia, a gente tem ST Mirren contra o Rangers. Aqui é um time que também está recém começando o campeonato, tá? Quando eles se enfrentam das últimas 5 em 4 foram mais de 2,5 gols e das últimas 5 em 4 foram ambas equipes marcam, certo? Quando eles se enfrentam aqui, o último jogo foi um 2-2 e tivemos 2 vitórias do ST Mirren, então ficar de olho nesse jogo, tá? É um jogo que o Rangers sempre tem dificuldade de vencer. Então, mercadinho de gols, mais de 1,5, mais de 2,5 gols vale a pena. Claro, o Rangers é um favorito, tá? O Rangers e Celtic na Escócia não tem para bater. Porém, ao vivo, tá? Ao vivo, ver se o Rangers está pressionando, tá indo. Porque o Rangers, ele gosta de tomar aquele gol. Ele tá atacando e de repente ele toma um gol. Sabe? É bem complicado o Rangers. Então, pega o mercadinho de gols e ao vivo, acompanhando o jogo 8 horas da manhã aí, vê se tiver atacando, estiver pressionando uma vitória do Rangers. Caso tiver meio morno, só vai nos gols, beleza? Na Sérvia, a gente tem o Radnik contra o Partizan. Quando eles se enfrentam as últimas 6 em 5 partidas, foram mais de 2,5 gols. A última foi 1-0. Aí tivemos 3-1, 2-1, 2-1, 4-0. Então um jogo bem disputado, tá? Então aqui eu gosto do mercado de mais de 1,5 gols, mais de 2,5 gols. Mesma questão do Rangers. Ao vivo, uma vitória do Partizan. Tá? O Partizan também é um dos times que ele, com Estrela Vermelha, dominam na Sérvia. Beleza? Então, ao vivo, vitória do Partizan. Pré-live, mais de 1,5 e mais de 2,5 gols. Na La Liga 2, a gente tem o Cultural Leócia contra o Almeria. Aqui, quando eles se enfrentam, é um mercado de gols. As últimas 2 vezes. Vamos pegar a última, né? Porque 2018 é complicado. Um 2-1 para o Almeria. O Cultural tomou um 5-1 do Burgos. O Almeria vem de um 4-4 contra o Albacete. Então, um jogo interessante demais para gols. Mais de 1,5, mais de 2,5 gols, tá? E claro, ao vivo, um empate ao Almeria, tá? Não vejo que perde pro Cultural.
Segunda divisão da Holanda, melhor campeonato do mundo para gols. Tá? A gente pode ver aqui últimos jogos entre Roda e VVV, 4x1, 1x1, 2x1, 1x1, 1x1, 4x1 e 1x1. O ambos marcam vem batendo sempre. Das últimas 7 partidas, as 7 foram ambas equipes marcam. Então, um jogo interessante para ambas marcam, mais de 1,5 e mais de 2,5 gols. Den Bosch e Top Os, aqui quando eles se enfrentam, como é que tá? 1x0, 1x0, 2x1, 1x0. É um jogo mais complicadinho, tá? Porém, gosto do mercado de escanteios, tá? Das últimas 6 em 6, foram menos de 10 cantos. Porém, foram mais de 8 escanteios em cada partida. Acabou com 9 ali, algumas acabou com 8 também. Então, não chega a 11 escanteios, mas chega a 10, chega a 9, chega a 8. Acho interessante o mercado de mais de 8 escanteios na partida. Deixa eu ver se a gente consegue ver. Não consegue, tá? E um mercadinho de mais de 1,5 gols também aqui para botar num bilhetinho, 1,25, vale a pena. Na Áustria temos Áustria-Viena contra o Ratterban. Salzburg, Rapid Viena, Sturm e Áustria-Viena são alguns times que também sempre estão lá disputando a primeira colocação na Áustria, tá? Então, Áustria-Viena para vencer. E o AC contra o Rapid Viena, aqui é um joguinho interessante para ambas marcam, tá? Das últimas 10 em 8, foram ambas equipes marcam nesse confronto. E também um mercadinho de mais de 1,5, mais de 2,5 gols. Beleza? Passar um pouquinho mais rápido, tá acabando. Hoje o vídeo vai ficar longo, hein, gurizada? Hoje tem bastante jogo. Midtjylland e Silkeborg. Vou passar bem rápido. Midtjylland para vencer. Esse Sonder aí contra o Brondby. Também mercado de mais de 1,5 gols. E um Brondby para vencer, porém só no ao vivo. Wisterman contra o Bolívar. Aqui é Bolívar para vencer, tá? E até ao vivo um Bolívar para vencer no primeiro tempo. Na Noruega a gente tem o Valerenga contra o último colocado que em 18 jogos tomou 38 gols e fez apenas 5 pontos. Então aqui é vitória do Valerenga, tá? FCSB contra o Angers também. O FCSB é um dos times que dominam, sempre estão dominando, né? Ultimamente está bem ruimzinho, se tu parar para pensar. Mas gosto sim da vitória do FCSB, beleza? Na Suécia a gente tem o Hammarby contra o Sirius, segundo colocado contra o 12º, ganhando vai a 45 pontos, encosta no primeiro colocado, então precisa vencer. Então eu gosto do mais de 1,5 gols e Hammarby para vencer. Elfsborg contra o Halmstad, quarto colocado, ganhando vai a 39 pontos, pega uma zona de classificação para a Conference League. Então, é de extrema importância vencer o Elfsborg e de extrema importância vencer o Halmstad para sair dos playoffs de rebaixamento, tá? Assim ele ganha, vai a 21 pontos e sobe 2 posições. Então, jogo bom para gols, mais de 1,5, mais de 2,5 gols e uma vitória do Elfsborg, tá? E nossos últimos 2 jogos, HJK e Mariehamn, quarto contra o nono, ganhando ele vai a 41 pontos, pega a terceira colocação. Aqui vai enfrentar um time de meio para baixo de tabela. Então, jogando em casa, a HJK ganha no primeiro tempo, ganha o jogo em mais de 1,5 gols. E para finalizar, Jaro e Kups, a gente tem o terceiro colocado contra o oitavo, ganhando vai a 43 pontos, empata em pontos contra o primeiro, tá? O Kups. Então, vitória do Kups a 1,73. Certo, gurizada? Bastante jogos aí, tá? Bastante jogos domingo. Então, vão na manhã, tranquilito. Tem jogo desde as 8 da manhã até as 8h30 da noite aí. Então, tem uma grade bem completa. Separei os melhores para vocês, certo? Então, se você concorda ou não, acha que é interessante ou tem uma outra ideia, deixe nos comentários. Beleza? Se inscreva no canal, deixe seu like também, clique no sininho para receber todas as notificações. Tamo junto, gurizada. Fiquem com Deus. Até amanhã e é nóis!